Bom dia para vocês aí nessa manhã gostosa de quarta-feira, programa Café da Manhã, 26 anos no ar, é o programa mais longevo da TV aberta do Litoral Paulista, que TV Cultura Litoral em todo o Litoral Paulista, também canal 522 da NET, canal 518 da Vivo TV, e pela Rádio Praia FM 106,1 simultaneamente, além de nossas mídias sociais aí. Olha, Está conectado? Não respondeu ainda. Eu gosto muito da história. Eu estudo história, desde a história antiga. E a história mais recente do Brasil é essa do Mensalão e do Petrolão, né? Que quase quebraram o país. E o mais gozado de tudo isso é que o judiciário está acatando uma ação dos larápios do país para que seja devolvido o dinheiro que eles entregaram durante as delações premiadas. Eu lembro de um tal de Jorge Zelada, ele não era diretor da Petrobras, hein? Ele era um gerente de operações da Petrobras, e ele devolveu, acho que 99 milhões de dólares. Isso quer dizer em torno de 500 milhões de reais. Na época, ele devolveu isso durante a delação premiada, o Instituto da Delação Premiada. E aí teve tantos outros, Palocci, mais de 100 milhões, e outros aí do time dos Petralhas, né? Agora eles querem esse dinheiro de volta, porque esse dinheiro foi ganho com o suor do trabalho deles. E a anulação total dessa operação. Essa operação foi um fraude, uma fraude isso daí, sabe? Quer dizer, o Sérgio Moro, que eles alegam que é um juiz suspeito nisso daí, que condenou o Lula e a sua quadrilha, tá? Eles querem a anulação total disso. Mas Sérgio Moro condenou em primeira instância. Aí depois vem um tribunal da quarta região em Porto Alegre que confirmou a condenação e aumentou também. Aí vem o STJ que confirmou a condenação e aumentou o tempo de pena também. Então, Sérgio Moro só iniciou. Então, vai ter que responsabilizar os desembargadores da quarta região, que fica em Porto Alegre, e os ministros do STJ, que confirmaram essas condenações. Quer dizer, como é que vai fazer? Penso eu aqui, né? E vem o STF e confirma tudo isso. O que será que está acontecendo? Será que é uma ditadura da toga ou a toga tem um partido já definido? Me preocupo com isso, viu? Me preocupo muito com isso. A gente vai ver, vai ouvir a opinião de uma especialista nisso, que nós vamos entrevistar daqui a pouquinho, só chamar nossas redes sociais aqui para compartilhar conosco, que hoje nós já somos o maior portal de notícias do Litoral Paulista, e nessa segunda-feira assinamos a parceria também com o UOL, que vai carregar o nosso conteúdo e vice-versa. É o portal Costa Norte, na parceria com o portal UOL agora. Marina, chama nossas mídias sociais aí. Hoje nós temos... não me preparei para isso, mas chama o Facebook? Isso, chama aí. Ah, tá. Nós estamos ao vivo no Facebook, no nosso Sistema Costa Norte de Comunicação, no Costa Norte ao vivo e no YouTube também. Também. Então você assiste. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual Janaína Pascoal, pelo PRTB de São Paulo. Bom dia, deputada. Bom dia, tudo bom, senhor? Agradeço o convite, cumprimento todos que estão nos acompanhando. Beijo especial para Paulinha, minha prima aí de Santos. Ah, legal. Queria que você estivesse aqui presencial tomando esse café aqui conosco, hein?
Hoje é dia de votação, é um dia mais complicado para sair, né? Mas a gente vai marcar um dia que seja mais adequado para as duas partes. Assisti recentemente uma entrevista sua nos nossos estúdios em Santos, com o Paulo Sim. Schiff, o Mahomed. Gostou dos nossos estúdios lá, deputada? Muito, muito bonito e fui muito bem recebida. Agradeço demais o carinho. Tá bom. Deputada Janaína Pascoal, descendente aí de nordestino também. Eu nasci lá nas Cabeceiras, nasci no Maranhão. Você nasceu na... Eu nasci aqui na capital, mas os meus avós são pernambucanos e eu passei muito da minha vida com eles, então tem bastante aí do estilo nordestino na minha personalidade. Só falta você ser da Vila Matilde, porque eu estudei o grupo escolar na Vila Matilde, o ginásio na Vila Matilde. Você também é da Vila Matilde? Eu nasci na Água Casa e cresci no Tatuapé. Então, eu estudei no Tatuapé a vida inteira. Está pertinho ali, vizinho. Deputada, eu vou iniciar a questão. Como é que você está vendo essa questão aí jurídica dessas ações aí que estão sendo movidas contra a Operação Lava Jato, contra o ex-juiz Sérgio Moro? Você é advogada, professora de Direito Penal e além de ter atuado na área de segurança também, foi presidente do Conselho Estadual de Entorpecente, trabalhou sempre nessa área de direito. Como você vê essa situação, deputada? Olha, sob o ponto de vista jurídico, eu não vejo respaldo nenhum. O aspecto que o senhor levantou no início do jornal, de que outros magistrados corroboraram as decisões do juiz Sérgio Moro, é um ponto, mas também tem todo o aspecto do respaldo, né, fático para as decisões dadas. Ninguém questiona os fatos. A anulação trazida pelo STF, sob o ponto de vista jurídico, é insustentável. E mesmo esta anulação, em nenhum momento o STF disse que os fatos não ocorreram, né, que os desvios não ocorreram, que os empréstimos orientados não ocorreram. Então, assim, em nenhum momento foi dito que os fatos não aconteceram. Então, é muito grave, né, tanto do ponto de vista do passado, destruir um trabalho tão importante, reconhecido pelo mundo, mas também é grave para o futuro. Porque olha a mensagem que tudo que está acontecendo passa para os juízes que estão hoje investigando algum poderoso, né? Não mexa com poderosos. Não mexa, porque além de anular todo o seu trabalho, de você ficar desacreditado, você vai ser processado, você vai perder seu patrimônio. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. E além da questão jurídica, eu acho que tem uma sinalização política que precisa ser destacada. Se o ex-presidente Lula está fazendo o que ele está fazendo antes de ganhar a presidência, imaginem o que ele não fará depois de ganhar. Porque alguém tem dúvida de que esses nomes, né, esses membros do PT que estão processando o Moro, têm o aval de Lula? No PT, ninguém faz nada sem o aval de Lula. Nada. Então, se ele está buscando uma vingança cega, né, uma vingança assim, insana até, antes de ser presidente, imagine o que ele não vai fazer depois. Eu lembro, inclusive, de uma passagem que até virou filme, dele dizer para os policiais federais que foram fazer a condução coercitiva dele que ia ter volta, né? Alguma coisa com essas. Então, e ele está mostrando isso. Então, será que é isso que a gente quer para o nosso país? É essa pacificação que se busca? Então, e tem um ponto a ser destacado,
todo mundo sabe que eu vou fechar com quem tiver do lado contrário do PT, né? Isso não é segredo para ninguém. Mas eu me preocupo porque os apoiadores do presidente, como pegaram birra do ex-juiz, muitas vezes aplaudem, né, essa desgraceira que estão fazendo na vida dele. E ao fazer isso, não percebem que estão dando força para o lado contrário. Então, assim, é um momento muito delicado que o país está atravessando, um momento, assim, de entristecer, de entristecer. Deputada, a pergunta é bem pertinente porque você é do ramo e é professora também nessa área. Essas anulações que o STF fez de todas essas condenações do Lula, procede, deputada? E também a canetada do STF extinguindo a prisão em segunda instância, também foi legal isso? Com relação à prisão em segunda instância, existem, assim, duas correntes muito fortes, tanto na doutrina como na jurisprudência, tá? Então, é menos grave, do ponto de vista jurídico, do que o que aconteceu no caso concreto do ex-presidente Lula e outros, porque depois da anulação do ex-presidente Lula, vieram outras tantas, que talvez não sejam tão veiculadas pela imprensa. Então, no caso da prisão em segunda instância, o que chama a atenção é a mudança de posicionamento do próprio Supremo e de alguns ministros em especial. Houve ministros que fizeram defesa, assim, aguerrida da prisão em segunda instância e depois votaram em outro sentido. Então, nesse aspecto, a crítica que eu faço é pela oscilação. No caso do ex-presidente, é insustentável o que aconteceu, porque foram 4 ações penais, várias decisões de mérito de vários magistrados anuladas numa única decisão, prolatada em embargos de declaração. É muito técnico, mas para quem é da área do direito, sabe muito bem que embargos de declaração são uma modalidade de recurso utilizada para esclarecer um pontinho numa sentença ou num acórdão, tá? Esclarecer uma contradição, esclarecer uma ambiguidade, completar uma omissão. A jurisprudência de todos os tribunais, inclusive o Supremo, ela é uníssona ao dizer que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso? É um recurso que não pode ser utilizado para mudar o conteúdo da decisão. Ali era um habeas corpus. Foi interposto embargo de declaração. Ninguém estava pedindo para anular nada naquele habeas corpus. Eles anularam 4 processos inteiros. Isso não existe. Isso não existe. Aí vem a questão da suposta parcialidade do magistrado. O senhor disse bem, ele era da primeira instância, vieram outros tantos que corroboraram as decisões. Mas eu vou além. Como é que ministros que fazem jantares de aniversário para senadores que eles próprios processam, senadores cujos inquéritos têm o ministro que homenageia como relator, como é que esses ministros decidem que um ex-juiz era parcial, sem nunca ter ido num jantar com o investigado, sem nunca ter uma confraternização, nada. Então, assim, é muito grave. Né? Hoje o Supremo referenda decisões do ministro Alexandre, em que ele é o delegado, o promotor, a vítima, o executor da pena de prisão, o magistrado, e ninguém diz que ele é parcial. O Pleno já referendou decisões do ministro N vezes. Quer dizer, então, que o ministro Alexandre não é parcial, mas o ex-juiz é? Então, é uma incongruência, né? É uma irracionalidade, a meu sentir, intransponível. Ninguém faz nada. A gente vê que o Moro está sendo achincalhado,
E eu considero o Moro um grande jurista, tá? Político, zero, mas jurista, um grande jurista. Eu nunca vi o Moro declarar que o STF estava errado nas ações, nas decisões dele. Essa questão que você frisou do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes parece que é o presidente da República, sabe? Porque ele aceita até mandados de segurança que vão para ele aceita indo de encontro ao poder legislativo. Como corrigir isso? E quem pode corrigir isso? A única casa competente para isso é o Senado Federal. Mas, observando ali o presidente Pacheco, a sensação que a gente tem é que o Senado, com todo respeito, está de joelhos, né? Porque toda manifestação do presidente Pacheco é no sentido de afagar o Supremo, não consegue fazer... Veja, e eu não sou partidária de ataques, hein? Eu entendo que todo parlamentar que ataca o Supremo, que ataca os ministros, que vem com agressividade, ele só prejudica o país, prejudica tudo. Então, eu não estou aqui defendendo que o presidente Pacheco ataque o Supremo, jamais. Mas a postura dele, né, subserviente, omissa, né, ela não condiz com a estatura do presidente do Senado Federal, né, diante dos excessos do Supremo Tribunal Federal, ela não condiz. Com relação ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, muito embora eu seja defensora do trabalho dele na Lava Jato e não me omito em defendê-lo das injustiças que ele vem vivenciando, eu confesso ao senhor que eu ainda não compreendo bem como é que a cabeça dele funciona, né? Como, assim, as decisões que ele toma na vida, sabe? Eu também não entendo essa passividade dele, né? Não sei se é estratégia, talvez tenha a ver com o fato de ter sido magistrado a vida inteira, né? Eu venho da advocacia, né? O advogado por princípio, ele tem que ser inconformado, porque senão ele não busca reverter uma decisão, né? Ele não busca convencer quem está ali decidindo. Então, talvez nós tenhamos aí uma diferença de personalidade muito grande que faz com que eu não o compreenda. Veja bem, essa mudança dele, né, do Podemos para o União Brasil no último dia do prazo. A princípio, para ser deputado federal. Na minha cabeça não tem lógica, porque um homem desse abre a janela, está eleito deputado federal. Agora, se a notícia que saiu na Veja ontem for verdadeira, que hoje em dia a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, aí tem lógica. Se o plano dele é concorrer ao governo do Estado de São Paulo, aí tem lógica, né? Então, assim, ele precisaria, até para que nós pudéssemos compreendê-lo e até defendê-lo melhor, né, dessas injustiças, dessas perseguições, que é o que eu vejo, está sendo perseguido. Mas ele precisaria falar com mais clareza o que ele quer para a vida dele, o que ele vislumbra como participação política, né, para ele. Então, assim, ele é muito fechado, eu não sei. É uma pessoa misteriosa, no mínimo. Eu tenho assistido algumas entrevistas dele, até estou pautando uma entrevista com ele aqui. Parece que ele termina a entrevista e tem alguma coisa que ele tem que falar mais. Eu sempre vejo que tem alguma coisa que ele deixou de falar, e eu quero ver se eu extraio isso dele, quando eu entrevistá-lo, entendeu? Porque eu tenho essa sensação, não sei se você tem a mesma sensação. Faltou ele falar mais alguma coisa. Sim, ele não explica. Até agora ele não explicou por que ele saiu do Podemos e foi para a União Brasil. Eu quero construir um caminho para... Mas que caminho? No que isso significa construir um caminho? A última dele agora é que ele apareceu aí de intenção aí para o Senado Federal por São Paulo, aí apenas atrás do Datena, né? E também a gente nunca sabe se o Datena vai ser candidato ou não. Uma hora ele diz que sim, outra hora ele diz que não. Eu tentei falar com o Datena, a gente até se comunica, mas ele não me respondeu ainda se ele vai ser ou não.
Vamos esperar. Deputada Janaína Pascoal, ao vivo conosco aqui no programa Café da Manhã. É um programa, deputada, que tem tradição aqui no Litoral Paulista, 26 anos no ar, e o primeiro programa eu fiz aqui com ex-governador, então governador Mário Covas, em dia 17 de fevereiro de 1996. Ele era muito meu amigo, a gente era amigo, não de política, amigo mesmo. A gente volta já, deputada, vamos ficar ao vivo pelas nossas mídias sociais e você também ao vivo conosco, deputada. Marina. Bom, a gente tem algumas interações aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Zaidan e equipe maravilhosa. Bom dia, deputada Janaína. Gostaria de saber como é de ser deputada e sentar ao lado de Randolph Rodrigues, Antônio Assis Vila Valência, São Vicente. A deputada responde agora? Responde aí, deputada. É que assim, acho que ele está falando do senador Randolph, não é isso? Falou como é de ser deputada e sentar ao lado de Randolph Rodrigues, isso. O Randolph, eu acho que deve ser o senador, né, Randolph. Eu sou deputada estadual, eu trabalho na Assembleia Legislativa, que fica na capital de São Paulo. Se ele estiver falando do senador Randolph, né, que fica lá em Brasília, no Senado Federal. Eu sou muito crítica do trabalho do senador Randolph, porque eu entendo que ele foge do debate legislativo e ele vai para o Supremo para que o Supremo decida as questões do legislativo. E, ao agir dessa forma, ele infantiliza o Congresso Nacional e trabalha pelo agigantar do Supremo, que eu vejo como algo perigoso, né, para a democracia. Bom, tem mais algumas interações aqui. Bom dia, Zaidan e equipe. Do vereador Sérgio Santana. Quero deixar meu abraço e apoio à deputada estadual Janaína, visita importante que ela fez em nossa Associação dos Cabos e Soldados. Obrigada, vereador Sérgio, muito obrigada. O vereador Sérgio é pré-candidato a deputado estadual, ele é vereador no município de Santos, né? Ele é do Partido Liberal, se eu não me engano, é isso mesmo. Está mandando esse abraço aí, agradecendo aí. Também quem manda um abraço para você aqui, deputada, é o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Muito obrigada, prefeito Toninho, Deus abençoe. Nós vamos voltar ao vivo aqui. Ilhabela aprovou a lei para garantir a mulheres. Estamos ao vivo aqui pela TV Cultura Litoral, deputada, e pela Claro TV e pela Vivo TV. Pode continuar sua palavra aí, deputada. De Ilhabela. Não, foi Ilhabela. É a vereadora Diana, se eu não estou equivocada, que às vezes a gente erra os nomes, já peço desculpas antecipadas se errei. A vereadora conseguiu aprovar a lei lá em Ilhabela para garantir as mulheres escolherem se vão ter seus bebês por parto normal ou cesariana, né, que já é um direito para as mulheres que têm convênio, podem pagar particular, mas para as mulheres que dependem do SUS, não existe voz, né? Então, em São Paulo, já tem a lei estadual que eu consegui aprovar, Ilhabela já fez uma lei municipal também, outras cidades estão trabalhando, tem vereadores trabalhando para que a lei estadual seja cumprida, né? Porque mulheres submetidas a um parto normal forçado, somente quando elas não têm condições de fazer um parto normal, em regra, né, tem a saúde dos seus bebês prejudicada. Isso quando não causa morte por falta de oxigênio no cérebro. Então, meus cumprimentos a Ilhabela aí por esse avanço. Tem o advogado Enio Xavier, professor de Direito da Faculdade Bertioga, está mandando um abraço para você também. Obrigada, professor Enio. Beijo grande. Zaidan, a produção pediu para repetir a pergunta aqui sobre o senador, porque estava no intervalo. Deputada, você pode repetir a sua opinião sobre o senador Randolph Rodrigues? Então, eu sou muito crítica. Inclusive, eu venho escrevendo nas minhas redes que eu considero curiosa essa atuação do partido do senador. Porque o partido age como se fosse um escritório de advocacia. O papel do parlamentar é apresentar projetos, fiscalizar o executivo, melhorar projetos dos colegas do executivo, debater no plenário, votar.
E o senador Randolph, o trabalho dele, ultimamente, é praticamente atravessar a rua e entrar com ação no Supremo. Ação contra tudo. Contra algo que está sendo debatido no Congresso, contra atos do Poder Executivo. E ninguém estranha isso. Né? Aqui na Assembleia, a Procuradoria diz que nós não podemos. Por exemplo, eu sou advogada, se eu quiser atuar em prol da população como advogada, segundo a Procuradoria da Assembleia, eu posso ter problemas em termos éticos, que é como se eu estivesse usando o conhecimento jurídico para dizer que eu sou melhor do que os meus colegas. Né? Ninguém questiona a rede. Recentemente saiu uma denúncia de que o senador utilizaria o trabalho de uma assessora da liderança da rede, que assinaria como advogada. Isso é proibido pela OAB. Mas é tão intrigante que parece que ele é blindado, que a rede é blindada, sabe? O Ministério Público não se move, a própria AGU, os partidos que são da base do presidente não fazem nada a respeito. Então, eu realmente sou muito crítica da atuação do senador e entendo que esse exagero, vamos dizer assim, né, de lançar mão de ações e medidas judiciais, isso precisaria ser objeto de investigação. Seguindo nessa linha, eu acompanho os mandatos de presidente da República aí, desde dos tempos de, não digo de Juscelino, que era muito novo, né? Mas dos governos militares não, mas desde que o Sarney assumiu aí no lugar de Tancredo, né, eu venho acompanhando Sarney, depois Collor, depois Itamar, depois o Fernando Henrique, e aí vem vindo, né? O Lula duas vezes, a Dilma uma vez e meia, até veio o impeachment dela. Eu nunca vi tanta ação contra o poder executivo, especificamente contra o presidente, como eu estou vendo nesse mandato aqui do Bolsonaro. O que está acontecendo? O poder... Pois não, pode falar. E o senhor tem razão. Não, eu já tinha percebido isso, e recentemente, eu não me lembro agora se foi o Estadão ou a Folha de São Paulo, o próprio jornal fez uma medição, e a diferença em termos de ações, né, contra atos do Executivo no governo FHC, Lula, Dilma, Temer, né, proporcionalmente ao tempo que ficaram, é gritante. Então, a verdade é que quando o presidente reclama que não o deixam governar, que ele está impedido, não é mentira, viu? E não são situações em que haja justificativa. Né? Então, por exemplo, o ministro Onyx, na época ministro, baixou uma normativa para proibir que pessoas fossem demitidas com justa causa se não quisessem tomar a vacina ou uma das doses da vacina. Foram lá no Supremo, derrubaram o ato do ministro. Depois, o ministro da Educação baixou uma normativa proibindo que alunos fossem impedidos de se matricularem por força de não tomarem a vacina. Foram no Supremo, o Supremo derrubou o ato do ministro. E assim sucessivamente. O presidente não tem um ato que ele baixe que não seja objeto de judicialização. E o Supremo está governando. E o que é mais estranho é que são decisões monocráticas. Veja, eu estou aqui deputada estadual, então hoje eu tenho uma visão que antes eu não tinha. Eu tinha a visão teórica, né, que eu entendo que os poderes devem se fiscalizar, mas não tem que ter intervenção de um no outro. Né? Então, há muito tempo eu falo que o apequenar do legislativo acaba agigantando o judiciário, mas agora eu tenho a visão, né, por dentro. É impensável acontecer em São Paulo o que acontece em Brasília, de um deputado estadual ficar indo no TJ para derrubar todo e qualquer decreto do governador e o TJ usar o seu poder para governar. O TJ aqui observa quem foi eleito, existe a preocupação de respeitar as escolhas populares. O Supremo tem governado. Então, as reclamações do presidente da República, elas são procedentes. O único
o único poder que pode dar uma correção de rumo nisso é o Senado Federal, né, que poderia chamar o ministro do Supremo para prestar esclarecimentos, ou até mesmo para abrir um processo de impeachment de um dos ministros, né? Mas, como você falou, o Senado está de joelho, metade dos senadores tem processo no Supremo, outros têm interesses profissionais, como é o caso lá do presidente do Senado, que seu escritório de advocacia presta serviços para que atua no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um espírito de corpo, né? De porco, né? Esse conflito de interesses já diz tudo. Esse conflito de interesses já diz tudo. Se ele é presidente de uma casa legislativa, ele não pode ter um escritório de advocacia. Desculpa, as pessoas têm que fazer escolhas na vida. Sabe? Eu só vejo o senador Girão falando algo, né, contra tudo isso que está acontecendo. Eu não vejo outro senador se levantando, entendeu? Eu só vejo o senador Girão. Infelizmente é só o senador Girão. Bom, Deputada, posso fazer uma pergunta? Eu vi que você postou aqui um pouquinho mais cedo a questão das candidaturas avulsas. Queria que você explicasse um pouquinho como funcionaria isso. Está em discussão, né, no STF. Existe uma ação em curso no STF, já houve uma audiência pública, eu me inscrevi como amicus curiae, fui ao Supremo, sustentei a importância de nós reconhecermos a candidatura avulsa como um direito fundamental. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que todo indivíduo pode votar e ser votado, independentemente de vinculação partidária. Quando eu fui ao Supremo, eu sustentei que existe um cartel entre os partidos. E, para mim, ficou muito provado que existe mesmo, porque estavam praticamente todos eles presentes, e os advogados que os representavam defendiam que não podia ter candidatura avulsa. E, a meu ver, a candidatura avulsa seria importante para os partidos, não para acabar com os partidos, mas para os partidos entenderem que pode ter uma concorrência. Então, eles iriam buscar os bons quadros, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a gente tem uma situação concreta. Eu não consigo entender por que ele fez isso. Mas, quando o Moro foi para a União Brasil, ele se anulou como potencial candidato à presidência da República. Quem tem a caneta dentro do União Brasil? O deputado Luciano Bivar, que aparece nas intenções de votos com menos de 1%. Mas ele, que tem a caneta, que é dono dos bilhões, que é outro absurdo, ele decidiu que ele quer ser o candidato. E ele trouxe, na véspera, né, do término do prazo, alguém que tinha alguma potencialidade. Por que esse alguém se submeteu a isso, eu não sei. Mas a verdade é uma só. Hoje, mesmo que Moro se arrependa, ele não tem o que fazer, que ele está preso num partido cujo dono decidiu que será o candidato. Entende como é grave? Porque eu fiz o caminho contrário do mundo. Eu saí do União Brasil e não fui para nenhum partido grande, porque eu sabia que eu ia ficar presa. Eu fui para um partido pequeno, bem pequeno, que garantiu que me daria a legenda, né? Eu fui para algo próximo de uma candidatura avulsa, de uma candidatura independente, né? Fiquei sem tempo de TV, sem fundo, sem nada. Mas para ter a garantia da minha liberdade. Porque o coitado que se amarra dentro de um partido fica na mão de quem tem a caneta. Não significa que eu também não esteja, mas pelo menos aquelas pessoas se comprometeram publicamente, me deram a palavra, entendeu? Agora, é muito grave o que acontece. Muitas vezes o partido negocia com as outras siglas para não lançar um candidato bom, um candidato sério, um candidato honesto, para as tranqueiras terem chance. Porque aí é uma tranqueira aqui, outra tranqueira lá, o povo tem que decidir entre os menos tranqueira, entendeu? Tem uma garantia financeira que não podemos sustentando ele ali por um determinado período de uma mesada em torno de 20 mil. E União Brasil é o que tem o maior fundo
eleitoral, quase R$ 1 bilhão de fundo eleitoral. Somando ao fundo partidário, passa de R$ 1 bilhão. Será que ele não foi em busca de garantias financeiras, não, deputado? Olha, se for, é triste, né? É triste, porque se amarrou ali numa sigla, perdeu a oportunidade de dar uma saída para o país, entendeu? Está dependendo de favor. Porque no Podemos ele era estrela, ali ele é mais um. O que querem dele? Querem que ele saia deputado federal para puxar gente. Que, na verdade, é o que queriam de mim também. Mas eu saí. Então, eu não sei, somente ele pode explicar. Salvo se o plano era para ir a governador, como agora ele está alegando que é, não sei. Só ele pode explicar. Fala porque ele também pode ser senador. As pesquisas, as últimas, apontaram que ele apareceu um pouco atrás do Datena, intenção para o Senado. Quer dizer, eu não sei, essa inconstância dele, acho que não vai levar a lugar nenhum. Talvez ele não saia candidato nem a deputado estadual. Eu não sei, somente agora que o senhor vai entrevistá-lo, é uma excelente oportunidade para perguntar, quem sabe ele esclarece. Eu, como defensora do trabalho dele na Lava Jato, também gostaria de entender. Vou ver se entendo, porque até agora eu não entendi. Por exemplo, por que ele decidiu concorrer em São Paulo e não no Pará? Eu também não sei. Um imbróglio, se vai valer ou não o domicílio dele em São Paulo, né? Está esse imbróglio na justiça, inclusive. Pelo que eu vi ontem, já autorizaram ele concorrer aqui. Pelo que eu entendi, já é uma decisão definitiva. Não sei se ainda cabe recurso. Mas ele tem que explicar para o eleitor paulista e para o eleitor paranaense. Por quê? É Senado? Ok. Por que não concorreu no Paraná? É deputado federal? Por quê? Por que veio para São Paulo? Então, é direito dele, não estou discutindo isso, não estou alegando que tenha nada de errado nessa troca. Mas essas satisfações populares, elas são necessárias. O que me garante que ele lá no Senado, na hora do embate entre São Paulo e Paraná, que ele vai defender São Paulo e não o Paraná? O que me garante? Tá certo. Vamos fazer o intervalo, o último intervalo, e voltamos já ao vivo com a deputada estadual Janaína Pascoal. Vamos ver aonde ela vai concorrer. Vou perguntar para ela, já. Marina, muitas nas redes muitas sociais. Interações. Porque aqui no WhatsApp está bombando. Tá bombando. Eu levei um puxão de orelha aqui, é do Facebook que eu tenho que ler, né? Cândido Antônio, não escapa política no Brasil é um engodo. Só quem é eleito se dá bem. Não confio em nenhum deles. Seu Cândido, próximo... Ideia da dificuldade que é. Difícil. Essa visão é injusta. O Mário Você entra na política e toma porrada da hora que acorda até a hora que vai dormir. A pessoa séria pensa 1000 vezes se vale a pena ficar, né? Então, esse pensamento aí, ele é injusto e ele acaba fazendo com quem não precisa e não merece queira sair e que a bandidagem fique, porque bandido não está nem aí se vai apanhar ou não, está lucrando, né? Então, tem que rever um pouco esse pensamento. Mário Sérgio está falando aqui. Bom dia, a senhora deputada Janaína precisa e quer o apoio dos eleitores do presidente da República. A senhora afirmou, segundo reportagens de O Globo, UOL, sobre Bolsonaro, esse senhor tem que sair da presidência, deixa o Mourão conduzir a nação. Eu me arrependo do meu voto em Bolsonaro. As autoridades têm que se unir. Ele trouxe uma declaração bem longa aqui. No final, sim, Bolsonaro é inseguro. Foi uma manifestação minha, no início da pandemia, quando o presidente falava que era apenas uma gripezinha. E eu já vim acompanhando as notícias internacionais, eu sou muito estudiosa, eu lia todos os estudos científicos sobre a Covid. A Covid não era e não é uma gripezinha, tá? Eu fui crítica à política do governador João Dória aqui, sou crítica à política do governador Rodrigo Garcia, mas eu não concordo, né, com o que o presidente fez no início da pandemia, com o que ele falou, e eu realmente estava muito nervosa nesse dia, e como ele ficava falando que era uma gripezinha, eu falei, se o senhor não se sente em condições de enfrentar esse inimigo invisível,
saia e deixe o Mourão governar. Então, foi uma fala naquele momento. Quando eu disse do arrependimento do voto, não era do voto no Bolsonaro, porque não se tinha alternativa, ou era ele ou era o Haddad. Eu não voto no PT. O meu arrependimento ali era do voto na Carla Zambelli. Vou voltar aqui. Deputada, a gente voltou pela TV aberta e pode continuar seu raciocínio, deputada. Não, o que eu estou explicando é que aquela fala no plenário foi no início da pandemia, quando o presidente insistia em dizer que a doença não era grave. Eu já sabia que era grave. Eu mesma fiquei internada 5 dias. Então, depois daquilo ali, ele melhorou, ele fez o auxílio emergencial, entendeu? Ele fez com que o Ministério da Saúde disponibilizasse tudo que era necessário para a população, mandou recursos para os estados, eu mesmo investiguei a questão dos respiradores aqui em São Paulo. Então, aos poucos, eu fui percebendo que ele foi também ajustando um pouco o discurso dele. Agora, eu sou crítica ao discurso dele do início da pandemia. E assim, gente, desculpa, eu tenho identidade, eu tenho autonomia, eu votei no presidente, provavelmente, a gente não vai ter alternativa, vou votar de novo, porque eu não quero o PT de volta, mas eu não vou ficar babando ovo para ninguém. Porque a minha vida inteira eu critiquei o comportamento petista de ficar adulando Lula, e o bolsonarismo, desculpa, faz igual com o Bolsonaro. Eu não sou assim, e ele sabe, porque nós convivemos muito durante a campanha de 2018, eu nunca menti para ele dizendo que eu concordava com tudo, eu nunca me declarei bolsonarista, então assim, desculpa, esta sou eu. Deputada, o Silas, da empresa Localmac, ele diz: bom dia, Zaidan, deputado, uma ótima quarta-feira, sempre apoiando o melhor programa Café da Manhã. Parabéns, deputada, para você e para o Sistema Costa Norte pela qualidade em jornalismo. O pessoal da padaria Nova Seara, que fica na Vila Matia, em Santos, está aí todo mundo assistindo ao vivo, aí eles dizem: grande abraço para a deputada Janaína Pascoal, parabenizamos ela pelo trabalho e a competência dela. O Brasil precisa de mais pessoas como ela. Zaidan, fala para ela vir tomar um café aqui. Obrigada. Estão te convidando para você tomar um café lá na padaria Nova Seara. Só se for com pão na chapa, aí eu vou. Fica na Vila Matias. Legal. Também a dona Francis Novaes. Está no ponto a fotinha dela, não? Ainda não, né? Aí, ó. Ela e o marido dela, ela diz: bom dia, Zaidan. Hoje eu e o Tony completamos 62 anos de casamento. 62 anos de casamento. É mais que a idade da deputada. E queremos compartilhar com vocês. Grande abraço para essa querida deputada, valente, guerreira e que muito faz pelo país. Lindo, feliz aniversário, obrigado. E eles dizem aqui: continue firme no seu propósito. Legal, deputada. Obrigada. Deputada, eu tenho acompanhado os parlamentos, e principalmente o parlamento de São Paulo, eu nunca vi tanta abertura de processo disciplinar como eu estou vendo nessa legislatura, de cassação de mandato, de punição para afastamento temporário de deputado. O que está acontecendo? As pessoas perderam o senso de ridicularização ou comportamental, deputado? Ou acha que o parlamentar pode tudo? Eu acho que tem as duas coisas, Infelizmente, tem colegas que têm efetivamente se excedido e acabam dando causa a esses procedimentos, mas também tem um excesso de fragilidade, tem um excesso, assim, de suscetibilidade de determinadas colegas. Eu entendo assim.
É óbvio que a mulher na política tem que ser respeitada, né? Nós não podemos admitir gracejos, nós não podemos admitir nenhum tipo de investida, nem desmerecimento. Mas quando a mulher entra na política e adota também um comportamento vitimista, né, em que quando ela grita pode, quando o outro grita com ela, ela chora, aí fica difícil. E finda prejudicando todas as mulheres. Então eu penso assim, se você vai entrar num ambiente que é um ambiente de embate, e a política é um ambiente de embate, é óbvio que nós temos que trabalhar para que seja um ambiente de embate educado, de embate de ideias, mas é o tempo inteiro ali, né, de discussões, controvérsias. Então é natural que algumas vezes suba um pouco o tom, sabe? Que haja algum excesso. E não dá para parlamentar, né? Quando é ela que grita, quando é ela que xinga, quando é ela que ofende, tá tudo bem. Mas quando alguém faz algo parecido com ela, aí ela vai para a polícia, ela vai para o Ministério Público, vai para o Conselho de Ética e quer caçar o colega. Então eu vejo as duas coisas, né? Tem situações em que os procedimentos, infelizmente, têm razão de ser, mas são muitos casos, né, vou utilizar um termo não técnico aqui, de forçação de barra, para ganhar imprensa, para poder vitimizar. E eu vejo isso com muita tristeza, não só pela casa, mas pelas mulheres no poder, entendeu? Pelas mulheres na política. Porque aí todas nós ficamos estigmatizadas, né, como vitimistas. Eu acho que esse comportamento nos diminui. Tá certo. Deputado, eu vou só citar aqui, a gente está chegando ao final do programa, alguns trabalhos recentes seu, que é o projeto de lei destinado aos cuidados com criança e adolescentes em situação de rua, também que vai a 15ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, que será agora dia 7 de junho, e também que você defende a questão da Cracolândia, passa Sim. por um debate com honestidade. O que você quis dizer com isso? Não, porque, veja bem, eu fui visitar os equipamentos de saúde que são pagos com dinheiro público para receber aquela população. A questão é a seguinte, os equipamentos estão vazios e a população segue na rua. E as famílias daqueles dependentes querem que eles sejam tratados. Mas o poder público diz que não pode levar para dentro do equipamento, porque senão o Ministério Público aciona, e aciona mesmo, porque senão a Defensoria Pública vai dizer que é inconstitucional. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar com clareza, porque, assim, qualquer especialista, quando chamado, diz, não, porque a prefeitura precisa de política pública, porque precisa tratar. Tudo bem, vocês vão deixar levar para dentro da clínica para tratar? Então, é muita falsidade nesse debate. Falsidade. É muito dinheiro público que se gasta para pagar abrigo que fica vazio, para pagar hotel que fica ocioso, para pagar clínica que fica vazia. E quando a prefeitura, né, isso quando tenta levar essas pessoas para se abrigarem, para ficarem nos hotéis, para irem para dentro das clínicas para se tratarem, o Ministério Público entra com a ação, a Defensoria Pública entra com a ação, os religiosos, que muitas vezes ficam falando que falta política pública, dizem que é cárcere privado, que é desumano. Então, eu quero saber, o que é humano? É deixar o cidadão ali se matando de droga na sarjeta? É deixar o cidadão ali abordando morador, filha de morador que está indo para a escola? É isso que é humano? Então, eu não aguento essa falsidade, o senhor entende, doutor Zaidan? Eu não aguento essa hipocrisia, porque ficam fazendo discurso bonito, mas ninguém quer solucionar. O senhor, desculpa, eu fico nervosa com esse tema. É pertinente a sua indignação, porque não é possível que a gente vê aquele bando de... Parece Walking Dead, sabe? Indo para um lado, indo para o outro, sabe, de zumbis, entendeu? E a gente vê isso que você falou, vai internar compulsoriamente, não pode.
o Ministério Público não deu. Então, não pode instituir leis que permitam isso, deputada? As leis, é isso que é o ponto, doutor. As leis já permitem, mas eles não param de causar. Olha, eu fui conselheira da OAB por 6 anos. Eu acompanhei o trabalho da OAB, fez um convênio com o TJ, com o CRATOD. As famílias eram recebidas. O senhor imagina o que é a dor de uma mãe ver um filho se acabar ali, pedindo para fazer a internação? Pois a defensoria começou a entrar com ação contra os advogados que estão trabalhando de graça. Vou dizer aqui, não estou desrespeitando, não estou ofendendo. O padre Júlio Lancelotti foi para os jornais dizer que aquilo estava errado. É o mesmo padre Júlio que agora fala que falta política pública. Eu gostaria que o padre Júlio explicasse que política pública ele quer. Porque quando tentaram tratar, ele foi contra. Quando querem tirar da rua, ele é contra. Quando querem dizer que ou vai para o abrigo ou não abre uma barraca, ele é contra. Ele quer levar comida para a pessoa num ambiente em que a pessoa compra droga e usa droga. E qualquer médico que trate drogadição sabe que você tem que criar estímulos para a pessoa sair do ambiente em que ela se droga. Então, você tem que estimular a pessoa a sair dali para se alimentar em outro lugar. Quando você leva comida no ambiente em que ele compra e usa droga, a verdade é uma só, está estimulando que ele siga daquele jeito. Então, eu gostaria que as pessoas que se apresentam como especialistas, que vivem ganhando prêmios de humanidades, explicassem o que elas fariam se tivessem o poder. É essa a pergunta que o jornalismo não faz para essas pessoas. Simplesmente é uma demagogia pura, sabe? Todo mundo quer fazer política e se beneficiar até dessa questão da Cracolândia. Deputada, muito obrigado pela sua participação, muito bom. Você é santista, palmeirense, corintiana, Zona Leste ou corintiana? Eu sou corintiana. Aê! Mas nós vamos chamar nossos estúdios em Santos, que você esteve lá, um programa que nós temos lá, que é destinado ao Santos Futebol Clube. Pessoal do Santos aí, bom dia. Ô, Caio, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, deputada Zaidan, bom dia a todos aí do estúdio em Bertioga. Estamos aqui mais um dia para falar do Santos, Zaidan, classificado, porém, vou te falar, hein, uma classificação constrangedora. Eu vi, maluca. Mas o nosso Corinthians, né, deputada, vai bem, né? Olha, eu não sou de acompanhar muito, não. Eu gosto do símbolo, eu gosto do hino, entendeu? O Corinthians é de família, não tem jeito. Velho, é nóis, caiu em Itaquera, já era. Ô, Caio, quais são as novidades aí? O Santos, né, conseguiu a classificação, mas sobre vaias do seu torcedor, né, após o apito final, devido à péssima partida de ontem, mas já virou a chavinha, Zaidan, e se prepara para o clássico de domingo. Né, o Palmeiras vem aqui a Vila Belmiro enfrentar o Santos aí num jogo muito aguardado pelo torcedor do Peixe, até porque já existe, né, um tabuzinho aí que tem que ser quebrado aí, que o Santos não consegue vencer o Palmeiras já há algum tempo. Tá certo. Bom programa para você aí, Caio. Deputada, obrigado pela sua participação também. Muito bom falar com você, viu? Aliás, só para finalizar, você se filiou ao PRTB, é pré-candidata ao Senado, é isso? Sou pré-candidata ao Senado e pretendo ir até o final, ganhando ou perdendo. Legal. Boa sorte. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Gente, um abraço para vocês também. Até amanhã.